Olá pessoal, tudo bem? Continuando aí o nosso estudo acerca da teoria geral do processo, hoje nós vamos falar da competência, né? Bom, antes de definirmos o que é competência, é importante frisar que o Poder Judiciário, ele é um só, mas ele é, para efeitos práticos, né? Ele é dividido em órgãos. E aí nós temos os órgãos da cúpula do Poder Judiciário, por exemplo, Supremo Tribunal Federal e STJ. Nós temos um pouquinho abaixo os tribunais superiores, o Superior Tribunal Militar, o STM, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e o Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE. Depois, mais abaixo, nós temos a Justiça, né, chamada Justiças Especiais. Aliás, Justiças Comum, que é a Justiça Comum Federal e a Justiça Comum dos Estados e do Distrito Federal. E aí, órgãos da Justiça Comum, né, Federal, nós temos os 5 tribunais regionais federais, né, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região, e temos abaixo as varas federais, né, ou subseções judiciárias da Justiça Federal. Na Justiça Comum Estadual, nós temos os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. E, em primeira instância, nós temos, né, os juízes, os juízos, né, das comarcas. Então, esses são os órgãos, né, que compõem o Poder Judiciário, sem nos esquecer também do Tribunal do Júri, que é um órgão do Poder Judiciário, considerado autônomo, né, lá no âmbito penal, e temos ainda os juizados especiais, cíveis e criminais, tanto dos estados quanto federais, né, e do Distrito Federal. Com relação à Justiça Especial, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho como órgão máximo da Justiça do Trabalho. Depois abaixo nós temos os TRTs e depois em primeira instância nós temos as varas do trabalho. Justiça Eleitoral, nós temos Tribunal Superior Eleitoral, depois os TRS, Tribunais Regionais dos Estados, e em primeira instância os juízes, né, juízos eleitorais, né? Que em primeira instância é composto pelo juiz eleitoral e mais a junta eleitoral. E temos os tribunais militares, né? Nós temos o Superior Tribunal Militar, né, lá em Brasília, que compõe a justiça militar referente às Forças Armadas, né? E temos em primeira instância os juízes, né, militares. Nos estados, nós temos também em alguns estados os chamados tribunais militares, né? Bom, feita genericamente essa divisão do Poder Judiciário, como vocês podem perceber, isso foi feito para dinamizar a função do Poder Judiciário. Imaginem vocês se o Poder Judiciário tivesse somente um órgão, né, lá em Brasília, que é a capital do Brasil, e toda a população brasileira tivesse que se servir desse tribunal. Ora, com todos esses órgãos do Poder Judiciário funcionando aí, né, de forma a assambarcar, né, as causas em todo o território nacional, a morosidade da justiça ainda é um problema crônico, né? Imaginem vocês se houvesse só um órgão jurisdicional. Bom, então o que é a competência? Todos esses órgãos do Poder Judiciário que nós aqui citamos, eles cuidam de alguma coisa. E é a lei que diz quais são as suas tarefas. Com relação às justiças federais, né, aos tribunais superiores, a Constituição Federal é que vai definir, né, o que cada um desses tribunais pode fazer. Em âmbito estadual, as leis estaduais também, as leis de organização judiciária dos estados, também, de forma
complementar também dispõe a respeito do que cada um desses órgãos jurisdicionais pode realizar em matéria de prestação jurisdicional. Então, a competência é justamente isso. A competência é aquilo que cada órgão do Poder Judiciário pode realizar, ou seja, é a parcela de jurisdição outorgada, né, pela lei, e aí a Constituição, ou pode ser lei de organização judiciária dos estados em determinadas situações, estabelece para cada órgão do Poder Judiciário, né? Então, quando você vai propor uma ação, primeiro você tem que descobrir qual é o órgão judiciário que você vai, né, dirigir aquela ação que você está pretendendo. Por quê? Porque se você dirigi-la a um órgão do Poder Judiciário que não tenha essa parcela de jurisdição, que não tenha essa atribuição, esse órgão será declarado incompetente, né? Então, a competência nada mais é do que a atribuição dada a cada órgão jurisdicional aí pela lei, né? Seja ela constitucional ou infraconstitucional de forma complementar. E o que acontece? Quando você ingressa com uma ação, né, você tem que verificar qual é o órgão jurisdicional. E no momento em que você promove a ação, essa ação, gente, ela vai se iniciar e se encerrar naquele órgão jurisdicional, né? Salvo se ele for declarado incompetente já no início. Isso é que chamamos de perpetuação da jurisdição, né? Então, a competência ela é fixada no momento em que a ação é proposta. E daí em diante, não muda mais, a não ser que haja modificação da competência em razão da matéria, conforme veremos mais abaixo, ou a própria supressão do órgão judiciário. Vamos supor que tenhamos uma comarca que seja extinta. Lógico que aqueles processos que lá estão deverão ser encaminhados à comarca aí definida pelo respectivo tribunal, né? Mas afora essas situações, a ação se inicia e termina no mesmo juízo, né, em que ela foi, né, proposta. Mas para que possamos, né, aí delinear quais são esses critérios utilizados para determinar qual é, né, o juízo competente, precisamos antes falar da competência internacional e da competência interna. A competência internacional na realidade, ela não é nem definida tecnicamente, né? Ela é em face do princípio da soberania nacional, ou da soberania dos estados. É lógico que a legislação do Brasil não pode ser aplicada em um outro país, e nem de outro país poderá ser aqui aceita, salvo acordos, né, internacionais que permitem essas aplicações. Porque, é lógico, a legislação, o ordenamento jurídico brasileiro vale dentro dos territórios, dentro dos limites que compõem o território nacional. O da Inglaterra, dentro dos limites que compõem o seu território, e assim sucessivamente. E tanto é que o CPC atual, ele trata no artigo 21 e 22 a chamada competência internacional concorrente, né? Ou seja, lá ele define, nos artigos 21 e 22, quais são os casos em que tanto a ação pode ser proposta no estrangeiro ou em outro país, como pode ser também aqui no Brasil. Isso chamamos competência internacional concorrente. São situações que o legislador relaciona nos artigos 21 e 22, dizendo, nesses casos, esse problema pode ser resolvido tanto lá no estrangeiro, como pode ser resolvido aqui no Brasil. E o artigo 23 do CPC trata da competência nacional exclusiva, ou seja, aqueles casos em que não se admite a aplicação de ordenamentos jurídicos de país estrangeiro no Brasil. São situações que só podem ser resolvidas aqui perante a Justiça Nacional, né? Então nós temos a competência internacional, que é aquela que diz que cada país, né, aplica o seu ordenamento jurídico dentro dos limites do seu território. Nós temos a competência internacional concorrente, tá? Que é aquela em que
o Brasil permite que tanto seja resolvido o problema no país estrangeiro como aqui no Brasil, né? E a competência e a competência internacional exclusiva, que são aqueles casos que, mesmo as partes sendo estrangeiras, o assunto deve ser aqui resolvido no Brasil. E temos a competência internacional, aliás, a competência interna, que diz respeito justamente àquilo que cada órgão jurisdicional do Brasil pode realizar em matéria de jurisdição. É justamente essa competência interna que nós vamos estudá-la a partir de agora, né? Bom, eu disse que quando você vai ajuizar uma ação, você tem que primeiro verificar qual é o órgão jurisdicional que você vai propor a ação. Bom, para isso você tem que fazer um exercício de raciocínio, ou seja, você tem que analisar alguns critérios aí delineados pela doutrina, né? Nós temos 3 critérios: o critério objetivo, nós temos o critério funcional e o critério territorial. Quando você vai promover uma ação, primeiro você tem que ver o quê? Tá? Se a questão é penal, se a questão é civil, se a questão é trabalhista ou se ela é eleitoral, tá? Primeiro você tem que observar isso. Por quê? Quando você observa se a questão que vai fundamentar, né, a ação, ela é civil, você sabe que você tem que propor essa ação num juízo civil, né? Sempre lembrando que juízo significa órgão jurisdicional e juiz significa o funcionário que integra esse órgão jurisdicional. Então, por favor, não confunda juiz com juízo, né? Juiz é o funcionário que integra o órgão jurisdicional denominado de juízo, né? Então, nós temos primeira vara, né? Primeira vara é o juízo. Fulano de tal é o juiz da primeira vara. Então, não confunda juiz com juízo, né? Então, se você verificar que a matéria ela é civil, o juízo é civil. Se você verificar que é trabalhista, o juízo é trabalhista, né? Se você verificar que a matéria é eleitoral, o juízo é eleitoral, e assim por diante. Então você vai promover uma ação. Primeiro você vê, bom, a matéria é civil, então você já sabe que o juízo que você tem que ingressar com a ação é juízo civil. Depois você vê, né, se existem pessoas na lide, né, especiais que possam deslocar essa ação para um órgão jurisdicional específico. Por exemplo, se tiver a Fazenda Pública na União como parte no processo, tá? Essa ação ela deve ser processada perante a Justiça Comum Federal. Então você já descobriu, a matéria é civil, então se eu sei que o juiz é civil, e tem a Fazenda Pública da União, então eu já sei, vai ser num juízo civil perante a Justiça Comum Federal. Olha aí, já estamos quase descobrindo qual é o juízo competente. Agora, se não tem uma pessoa especial, né, que possa deslocar a competência, né, para um outro órgão, sem problema. Aí você também vai verificar qual é o valor da causa. Por quê? Toda causa tem que ter um valor, né? Toda causa tem que ter um valor, mesmo que não tenha conteúdo econômico imediato. O valor da causa também vai te orientar. Então vamos supor, você sabe que a matéria é civil, vai para o juízo civil. Você verifica, por exemplo, que tem a Fazenda Pública da União. Bom, já sei que vai ser o quê? Que vai ser perante a Justiça Comum Federal. Você vê o valor da causa. A causa, ela versa sobre direito disponível e não ultrapassa 60 salários mínimos. Opa, peraí, eu já sei que isso pode ir para o Juizado Especial Civil Federal. Olha, já estou, né, quase descobrindo, né, qual é o juízo competente. Eu verifico qual é a função do órgão jurisdicional, ou qual órgão jurisdicional
tem atribuição de julgar isso num primeiro momento, em primeiro plano? Bom, é uma ação que eu estou promovendo aí contra a União. Então a matéria é cível, eu sei que vai ter que ir para o juízo cível, tem que ir por uma vara da Justiça Comum Federal, porque a União está, né, aí no processo. Eu verifico que o valor da causa, né, ele, por exemplo, suplanta 60 salários mínimos. Eu sei que não é no juizado especial, né, cível federal, é na Justiça Comum mesmo federal. Mas ainda falta o quê? Falta eu verificar onde ocorreu o fato ou o ato que está me fundamentando essa ação, ou onde se localiza o domicílio do réu, né? E aí eu estou perquirindo a respeito da questão territorial, né? Então eu vou promover uma ação, a matéria é cível. Bom, já sei que o juízo tem que ser cível. Tem a União no meio, já sei que é Justiça Comum Federal, né? O valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos. Bom, já sei que é juízo especial federal. Se ultrapassa 60 salários mínimos, já sei que é Justiça Comum Federal. Mas tá bom, de que local é essa Justiça Comum Federal? Aí você verifica, não, o ato ocorreu, ou o fato ocorreu, na cidade de Dracena. Olha aí, cidade de Dracena, puxa vida. Então eu vou promover aonde? Então eu vou promover ação no juízo cível, né, da Justiça Comum Federal de Dracena. Mas aí você fala, mas Dracena não tem vara da Justiça Comum Federal. Você vai procurar qual é a vara da Justiça Comum Federal que tem jurisdição em Dracena. Aí você vai procurar lá, puxa vida, é Araçatuba ou é Andradina. Vamos pegar aqui, Andradina. Então você já sabe que a sua ação, pelo fato de conter matéria cível, ela será no juízo cível, né? Onde? Na Justiça Comum, né? Porque ultrapassa 60 salários mínimos, né? Em que local? Bom, se for em Dracena, Dracena está sob jurisdição de Andradina, então você promoverá a ação lá junto à vara da Justiça Comum Federal de Andradina. Como vocês perceberam, esses são os critérios que você tem que utilizar para identificar onde você vai propor ação. Inclusive nós até colocamos aí, né, no item 5 aí do nosso programinha, critério objetivo, competência em razão da matéria. Item B, a linha B, competência em razão da pessoa, competência em razão do valor da causa. Critério funcional, em razão da função do órgão jurisdicional. E critério territorial, em razão do território, né? Como vocês perceberam, esses são os critérios determinativos, né, da competência. Vamos pegar um outro exemplo. Bom, eu estava com o carro na rua e alguém bateu no meu carro. Eu quero ingressar com ação. Aí você vai perguntar, qual é a matéria? É matéria civil, penal, trabalhista? Competência em razão da matéria. Bom, é civil, então eu já sei que eu vou ter que promover ação no juízo civil. Bom, segundo o critério objetivo, ainda temos a competência em razão da pessoa. Quem bateu no teu carro é uma pessoa comum? Não é a fazenda pública? Não, é pessoa comum. Então, essa ação ela não vai ser deslocada para um órgão específico. Aí você vê o valor da causa. Bom, o valor da causa não ultrapassa 40 salários mínimos. Então eu posso promovê-la no juizado especial. Não sou obrigado a utilizar o juizado especial, né? Mas posso promovê-la. Mas se eu não quiser promovê-la no juizado especial, você sabe que pode promovê-la no juízo comum, né? Estadual, porque não tem, por exemplo, a fazenda pública da União aí no processo. Então você já sabe que a justiça que é matéria civil, ou seja, juízo civil. Você já sabe que é Justiça Comum Estadual. Aí você vai verificar critério funcional. Bom, qual é o órgão jurisdicional da Justiça Comum Estadual que pode
resolver esse problema para mim? Será que é direto no Tribunal de Justiça ou será que é alguma comarca? Aí você vai verificar, não, realmente é uma das comarcas, né, que vai resolver o meu problema. Mas qual comarca? Eu sei que o juízo é cível, né? Eu sei que o juízo é cível. Eu sei que eu posso promover essa ação no juízo comum, porque o valor da causa não me proíbe, tá? E a função dos órgãos jurisdicionais, o órgão jurisdicional que vai poder me resolver isso é um órgão jurisdicional, né, de primeira instância da Justiça Estadual. Mas qual órgão jurisdicional de primeira instância? Aí eu vou passar a verificar o quê? O critério territorial. Onde ocorreu o fato, o acidente, né, que deu origem à ação? Ele ocorreu na cidade de Adamantina. Bom, nesse caso, o critério territorial diz que essa ação tem que ser promovida no juízo cível, tá? Da Justiça Comum Estadual e perante uma das varas cíveis de Adamantina. Daí você acabou o quê? Acabou descobrindo qual é o juízo competente para promover a ação. Então, para você identificar qual é o juízo competente, você tem que analisar, né, esses três critérios: o critério objetivo, o critério funcional e o critério territorial, né? Até aí, gente, não se preocupe nesse primeiro momento, achando que vai estar muito complicado e tal, porque nós vamos voltar a falar disso lá quando no quinto termo estivermos falando a respeito, né, quarto ou quinto, final do quarto ou início do quinto termo. Nós vamos estar falando de forma específica aí da competência, né? Quando estivermos estudando lá artigo 48, 49, 50 lá, acho que é do 46 até 53, 54 do Código de Processo Civil. Lá nós vamos falar especificamente da competência. Só vou pontuar aqui para que vocês tenham noção, né? Competência, vamos ver aqui. Artigo 42, né, até o artigo 42 até artigo 66. Do 42 ao 66 nós vamos estar esmiuçando, né, aí esse instituto da competência. Bom, quando vamos promover uma ação, nós temos o chamado foro geral, o foro supletivo e o foro especial. Quando falamos em foro, gente, entendam território, tá? Toda vez que vocês ouvirem foro, significa território. Não confunda com fórum. Fórum é a instalação física do Poder Judiciário, né? Então, quando você vai, né, verificar algum processo, alguma audiência, você vai ao fórum, né? Foro significa território. Então, quando você vai ingressar com uma ação, mesmo antes de fazer mesmo antes de você analisar todos aqueles critérios determinativos da competência, você já tem o que chamamos de foro geral. Ou a ação será proposta no foro do domicílio do réu, ou onde ocorreu o ato ou o fato. Esse é o chamado foro geral, né? Por exemplo, você ingressa, no nosso exemplo aí, né, do acidente de trânsito, você ingressa com uma ação em decorrência de um acidente de trânsito. O foro geral é o quê? O lugar que ocorreu o fato ou o domicílio do réu, né? Esse é o foro geral. O foro supletivo, né, é aquele, né, que não é a regra, mas que se ocorrer alguma situação,
tá? Ele passa a ser também, né, o foro competente. Por exemplo, você ingressa com uma ação, né, em um foro que não é aquele que está previsto lá no contrato, tá? Se porventura a parte contrária não contestar a escolha do foro que você fez, aquele foro passa a ser competente. Ele não era, agora ele passa a ser, chamado foro supletivo. E o foro especial? Foro especial é aquele que exige para determinadas situações que seja naquele local. Por exemplo, uma ação real que versa bem imóvel tem que ser proposta no foro do local da situação do imóvel, né? Então não pode mudar. Nesse caso, chamamos de foro especial, porque a própria lei ela define o local onde a ação deverá ser proposta. No caso também de ação contra idosos, né, tem que ser sempre promovida no foro do domicílio do réu. Uma ação de alimentos, por exemplo, o legislador diz lá que tem que ser promovida no local do domicílio, né, daquele que pede os alimentos. Então são chamados foros especiais, né? Bom, os critérios determinativos de competência no âmbito civil são esses que nós acabamos aí de relatar. E no processo penal, como é que funciona? No processo penal é um pouquinho diferente. Então, rege a competência no processo penal os artigos 70 a 74 e 84 do Código de Processo Penal, conforme colocamos aí, né, no nosso programa, né? E artigo 14.1 do Código Penal e artigo 109 da Constituição Federal. Bom, em suma, no processo penal, normalmente o foro geral, né, para promover a ação é do local em que o delito foi cometido, né? Então, se o delito é cometido na comarca de Bauru, o foro para promover a ação penal será perante um dos juízos penais da comarca de Bauru, né? Então, essa é a regra. No processo do trabalho, a regra geral é que seja promovida a ação no local onde o contrato de trabalho, né, se realizou, onde o trabalho foi realizado. Essa é a regra geral, mas poderá também ser proposta, né, a ação no foro do domicílio, né, do reclamado. Então, a competência no processo penal, ela difere um pouco da competência do processo civil. Tanto a competência do processo civil como do processo penal, nós teremos oportunidade mais adiante de estudá-la com maior acuidade. No processo civil nós vamos estudá-la quando estudarmos o processo civil e a competência no processo penal, quando vocês já tiverem aula, né, aí de processo penal, e vocês, nessa circunstância, terão a oportunidade de estudá-la, né, com mais profundidade. Bom, a competência, ela pode ser classificada em competência absoluta e competência relativa. É disso que nós vamos tratar, né, a partir de agora. Bom, conforme eu estava dizendo, nós temos a competência absoluta e a relativa. O que é a competência absoluta? Competência absoluta, gente, é aquela que não pode mudar. Ela não se prorroga, né? O que é prorrogação de competência? É a competência de um determinado órgão, ditada por lei, mas por algum motivo ela poderá ser mudada, ou seja, poderá ser transferida para um outro órgão, né? Quando essa competência puder ser transferida para um outro órgão, em decorrência de alguma circunstância legal, logicamente, falamos que essa competência ela é relativa. E quando ela não puder ser mudada, chamamos de competência absoluta.
Por exemplo, a competência em razão da matéria, em razão das pessoas que compõem a lide, né? E em razão da função dos órgãos jurisdicionais, são chamadas competências absolutas. Por quê? Porque não pode mudar. Se é cível a matéria, ela tem que ir para um juízo cível. Se ela for para um juízo penal, não tem como ela continuar lá no juízo penal. Se porventura a Fazenda Pública da União está no processo, não tem como essa ação, em regra, ser processada perante a Justiça Comum. Até tem exceções, por exemplo, ações contra o INSS, né? Nos lugares em que não existe a sede da Vara da Justiça Federal, você pode ingressar com ação contra o INSS, que é uma autarquia federal, perante a Justiça Comum do Estado. Mas isso é exceção. Então, se tem a União ou alguma das suas autarquias, fundações públicas, tem que ser o quê? Perante a Justiça Comum Federal. Ou seja, existe uma pessoa especial ali, né, que não dá para mudar essa competência. Ou também em razão da função dos órgãos jurisdicionais. Bom, primeira instância, os órgãos de primeira instância conhecem das ações ordinárias, né? Das ações que visam acertar o regulamento jurídico entre as partes. Os tribunais, salvo a competência para processar ações de competência originária, eles são mais para apreciarem recursos. Então, se eu vou promover uma ação de cobrança contra o Manuel, não tem como eu promover essa ação de cobrança já no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu tenho que procurar o quê? Eu tenho que procurar um juízo cível de primeira instância. Então, quando a competência em razão da matéria, em razão das pessoas que compõem a lide, ou em razão da função dos órgãos jurisdicionais, essa competência, uma vez fixada, ela não pode ser mais mudada. Isso é chamada competência absoluta. E a relativa? Bom, eu ingresso com ação contra o Manuel, em decorrência do descumprimento do contrato. Tem lá uma cláusula dizendo que o foro para dirimir quaisquer questões oriundas daquele contrato, ou não, daquele contrato, será o da comarca de Dracena. E aí, quando eu vou promover a ação, eu promovo perante a comarca de Tupã. Mas qual é o foro competente? O de Dracena, está ali, tá? Mas essa competência é o quê? Ela é em razão da matéria? Não. Ela é em razão das pessoas? Não. Ela é em razão da função dos órgãos jurisdicionais? Não. Ela é em razão do quê? Do território, né? Então, quando a competência é em razão do território, ela pode ser mudada. Nós fixamos no contrato que seria Dracena. Eu promovo a ação em Tupã. Quando o Manuel vai contestar a ação, ele não impugna, né, a escolha que eu fiz lá da comarca de Tupã. Nesse caso, se na contestação o Manuel não impugnar, a comarca de Tupã, o juízo lá civil da comarca de Tupã, que recebeu a ação, que não era competente, ele passa a ser o quê? Agora, competente. Viram? Houve uma prorrogação de competência. E prorrogar a competência significa um juízo que não era competente, por alguma situação, passa agora a ser competente. Mas quais são os casos em que haverá essa prorrogação de competência? Primeiro é esse, foro de eleição. Né? O que é o foro de eleição? Foro de eleição é aquele que as partes escolhem, né, quanto ao critério territorial, para que possam, né, para que possa resolver qualquer situação, né, porventura existente, né, naquela relação jurídica. Mas eles não podem, por exemplo, combinarem que a ação, se porventura for necessária, ela possa ser promovida perante o juízo penal, criminal. Isso eles não podem, porque a competência é a razão da matéria, e aí não dá para mudar. Eles não podem, por exemplo, combinar
que será perante a Justiça Comum Federal. Se não tiver a Fazenda Pública da União, não pode ser perante a Justiça Comum Federal, porque isso é competência absoluta. Também não pode combinar que, se precisar uma ação, vão promovê-la diretamente no tribunal. Não, o tribunal, em razão da sua função, ele não tem essa atribuição. Isso é competência absoluta. Agora, se é porventura uma escolha de um juízo civil, de primeira instância, levando-se em conta apenas o critério territorial, aí sim eles podem definir. E colocam lá, não, o fato ocorreu em Dracena, mas vamos colocar aqui que, se precisar de uma ação, vai ser lá em Tupã. Isso é válido, isso é chamado foro de eleição. Por quê? Quando a análise da competência for feita em decorrência do território onde ocorreu o ato ou fato, ou onde as partes têm domicílio, isso pode ser mudado. Isso é chamado competência relativa. Então, o primeiro caso de prorrogação da competência é o quê? O foro de eleição. Eu sempre brinco, Tome cuidado, gente. Foro de eleição não é aquele em que a gente vai votar na eleição, Toma cuidado. Professor, que é isso? Tal, a gente sabe. É que uma vez eu brinquei dessa forma e perguntei na prova e alguém respondeu lá que era o local onde ia votar no dia da eleição. Mas são coisas que acontecem, são as pérolas aí, que a gente acaba vendo em todo esse tempo aí de estrada, Bom, um outro caso em que há essa prorrogação de competência, ou seja, há esse deslocamento de competência, é o da prevenção. O que é prevenção? Prevenção é um critério que diz que será competente aquele juízo que primeiro tomou conhecimento daquela situação. Ou seja, temos dois ou mais juízos que são competentes para uma determinada causa. E aí, qual deles será o que irá processar aquela causa? O que primeiro tomou conhecimento da situação. Vamos pegar um exemplo prático. Um acidente de automóvel que ocorreu em Tupã, mas o causador do acidente mora em Oswaldo Cruz. Essa ação pode ser proposta tanto na comarca de Tupã, como pode ser proposta na comarca de Oswaldo Cruz. Por quê? Pode ser promovida tanto no local do fato, que ocorreu o fato, ou no domicílio do réu. Bom, antes de propor a ação, vem uma das partes e requer uma tutela provisória de urgência cautelar. Requer uma medida cautelar. E requereu em Oswaldo Cruz. Quando a ação de reparação de danos for proposta, ela tem que ser proposta onde? Em Oswaldo Cruz, não mais em Tupã. Por quê? Oswaldo Cruz já tomou conhecimento daquela situação através de uma tutela provisória cautelar. Então, isso é competência fixada por prevenção. Prevenção significa um órgão judiciário tomar conhecimento de uma situação primeiro que um outro órgão judiciário, que teria também, em condições normais, competência para resolver aquela situação. Um outro caso de prorrogação de competência é a conexão. A conexão, vocês vão estudar isso mais adiante, só superficialmente. Quando há conexão? Quando duas ou mais ações possuírem o mesmo objeto ou a mesma causa de pedido. Nós já estudamos que a ação ela tem três elementos. Ela tem as partes, autor e réu, ela tem o pedido e ela tem a causa de pedir. O pedido é o objeto, aquilo que se quer, e a causa de pedir é o porquê se quer, a motivação daquilo que se está pedindo. Então, se eu tenho dois processos em que há o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir, não precisa ser e ou a mesma causa de pedir, eu tenho aí duas ações conexas, E aí, quando há conexão,
a possibilidade de que esses processos sejam reunidos no mesmo juízo. Vamos pegar acidente de trânsito de novo. Ocorre um acidente de trânsito na cidade de Dracena, né? Então, tem duas pessoas que tiveram prejuízo com esse acidente. Ambas poderão promover ações separadas. Uma promove ação em Junquerópolis, a outra promove uma ação em Dracena. Ou ambas promovem em Dracena, ou ambas promovem em Junquerópolis, mas caíram em juízos diferentes. Então, uma caiu na primeira vara, a outra caiu na segunda vara. Bom, a conexão, ela é para que evite-se decisões contrárias em ações que versam questões análogas. Então, essas duas ações aí, uma vai ser julgada pela primeira vara, a outra vai ser julgada pela segunda vara. Pode ser que hajam decisões conflitantes, né? Porque serão dois juízes diferentes. Então, para que haja uma só decisão, a lei diz: reúnam-se esses processos, né? Isso é conexão. Então, bom, promoveu-se a ação perante a primeira vara no dia 10 e na segunda vara foi no dia 15. Qual foi promovido primeiro? Bom, da primeira vara. Então, chegando o conhecimento à primeira vara que tem uma ação que tem o mesmo objeto ou a mesma de causa de pedir dessa que está aqui, o juízo da primeira vara vai avocar esse processo, tá? Para que seja também processado perante a primeira vara. Isso é conexão. Viram? Se as duas vão ser julgadas pelo mesmo juízo, o juiz daquele juízo proferirá uma só sentença, e aí, nesse caso, não haverá o quê? Uma só sentença? Não, ele proferirá uma sentença para cada processo, mas terá condições de fazer o quê? De apreciar se as suas decisões não são contraditórias. Porque se fossem julgadas por juízos diferentes, um juiz poderia entender que não houve a responsabilidade do requerido, do réu, e o outro entender que houve a responsabilidade. Olha só que bagunça, né? Teríamos duas respostas jurisdicionais contraditórias. E a conexão é justamente para que não haja possibilidade dessas respostas contraditórias. Mas adianta nós estudar melhor o que é conexão. E a continência também é uma forma de reunião de ações, né? Só que a continência ela exige um pouquinho mais. Ela exige que haja identidade de partes. Temos dois processos, tá? As partes sejam as mesmas e que o objeto, o pedido de uma delas é bem mais amplo do que o pedido da outra, né? Vamos pegar um exemplo aqui bem esclarecedor. Alguém ingressa, A ingressa contra B com uma ação pedindo a rescisão de todo o contrato. B ingressa contra A pedindo a rescisão de só uma cláusula contratual daquele contrato. Ora, nós temos dois processos, as partes são as mesmas. O pedido de uma, que é a primeira, promovida por A, é da anulação ou rescisão de todo o contrato. O pedido de B é a anulação ou a rescisão só de uma cláusula contratual. Ora, gente, qual tem pedido maior aqui? Lógico que é o pedido de A, que visa a rescisão ou anulação de todo o contrato. Por exemplo, se porventura, tá? A ação que visa a anulação de todo o contrato, ela está no juízo da primeira vara e a que pediu a rescisão de uma cláusula contratual está na segunda vara, lógico que esses processos também deverão ser reunidos, né, para que não haja, e logicamente, decisões, né, contraditórias. Isso é a continência, né? Também é um critério, né, de prorrogação de competência. Então, só resumindo, prorrogar significa conferir competência a um juízo que não tinha. Isso é feito através da prevenção, do foro de eleição, da conexão e também da continência. Bom, pode ser, gente, que haja entre dois ou mais processos um conflito, ou seja, dois ou mais
juízes dizendo que são competentes para aquela ação. Aí temos o conflito de competência positivo. Ou pode ser o contrário, 2 ou mais juízes dizendo que não são competentes para aquela ação. Nesse caso, temos o chamado conflito de competência negativo. Toda vez que houver esse conflito de competência, tá? Alguém tem que resolver essa situação. E aí, quem resolverá esse conflito de competência é o tribunal respectivo. Por exemplo, se o conflito de competência se der entre o juízo da primeira vara, da comarca de Dracena, e o juízo da primeira vara ou segunda vara da comarca de Junquerópolis, isso aí tem que ser levado aonde? Para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ou entre varas do mesmo juízo, né? Se é perante a Justiça Comum Federal, isso tem que ser resolvido lá no Tribunal Regional Federal respectivo. Se é perante varas da Justiça do Trabalho, isso tem que ser resolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho respectivo, através de um incidente denominado de conflito de competência, que nós teremos a oportunidade de estudar também já aí no próximo termo, né? No quarto termo nós já vamos estudar isso. Então, quando 2 ou mais juízos se declaram competentes, conflito positivo. Quando 2 ou mais juízos se declaram incompetentes, né? Conflito negativo. Bom, e quando, para finalizar essa questão, quando se ingressa com uma ação, né? Se a competência ela é absoluta, o juiz ou qualquer integrante do o juiz ou o desembargador do tribunal ou o ministro do Tribunal Superior, ou seja, qualquer juiz pode de ofício se declarar incompetente. Se alguém promove uma ação na Justiça Comum Estadual, juízo civil, e é uma questão relativa à Justiça do Trabalho, gente, isso é competência em razão, né, da matéria. Se ninguém alegou a incompetência, no momento em que ela for descoberta, ela pode ser o quê? Inclusive de ofício declarada pelo juiz. Ou as partes em qualquer momento poderão alegar até o trânsito em julgado da decisão. E depois, mesmo em sede de ação rescisória, que é uma ação para desconstituir sentenças transitadas em julgado, poderá ser alegado a incompetência absoluta, né, aí daquele juízo. E a relativa, que é aquela em razão do território, em razão do valor da causa, essa, gente, deverá ser alegada pelo réu no momento em que ele vai contestar a ação. Então, se a competência é relativa, ele acha que o juízo é incompetente, aquele que recebeu a ação, o réu quando vai contestar a ação, ele tem que alegar a incompetência relativa, né? Que é em razão da matéria ou em razão do valor da causa. Só quero fazer uma correção, que eu falei que a incompetência absoluta, né? Que a competência absoluta é em razão do território e valor da causa. Não, a competência absoluta é em razão da matéria, em razão das pessoas que compõem a lei, em razão da função dos órgãos jurisdicionais. E a competência relativa, ela é em decorrência do território ou em razão do valor da causa. Então, gente, a declaração de incompetência absoluta pode ser feita em qualquer momento processual até o trânsito em julgado da sentença, né? Seja de ofício pelo juiz ou seja a requerimento das partes. Enquanto a incompetência relativa, ela tem que ser alegada pelo réu no momento em que vai contestar a ação. E se não for contestada, se não for impugnada no momento da contestação, essa incompetência ela deixa de existir, porque ela se convalida. Ou seja, há uma prorrogação de competência. Aquele juízo que era incompetente passa a ser agora competente. Então, se é incompetência relativa, tem que ser alegada na contestação. Se não for alegada na contestação, haverá preclusão da possibilidade da sua alegação após esse momento, tá? Bom, gente, por enquanto era isso que nós tínhamos para falar a respeito aí, né, da competência.
É certo que falamos em linhas gerais o que é a competência e mais adiante, né, no processo civil nós vamos estudar com maior profundidade, né, a competência, e também no processo penal vocês também estudarão com maior acuidade. No processo do trabalho também terão a oportunidade. O importante, né, de forma geral, é saber que a competência é a atribuição que cada órgão jurisdicional tem para realizar a prestação jurisdicional. Um abraço a todos vocês. Aqueles que não se inscreveram aí no canal, por favor, se inscrevam, né? E também compartilhe o vídeo para aqueles que vocês entenderem, né, que dele necessitam. Tá? Um beijão a todos e até a próxima aula.